Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um domingo diferente, um domingo especial, domingo de Páscoa, domingo que um pouco mais de 2000 anos atrás, ou um pouco menos de 2000 anos atrás, Jesus vencia a morte. Logo após cenas trágicas, situações difíceis de conseguir entender, compreender e digerir, o Senhor Jesus, ele deixa aquele túmulo vencendo a morte, não somente a morte, mas vencendo também os pecados, vencendo as maldições, vencendo as enfermidades. Foi o acesso que o Senhor Jesus, assim, cumpriu com a plenitude daquilo que ele veio realizar aqui nessa terra. As perguntas que Deus fez, nosso devocional diário, hoje chega em uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos logo após a sua ressurreição. Veja só que precioso. Capítulo 24 do Evangelho conforme Lucas escreveu, no versículo 36 está escrito assim: Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas Jesus lhes disse: Por que é que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam só as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo estes que eu tenho. Veja só, irmãos, naquele momento onde toda aquela tristeza e aquela cena trágica, eles tinham acabado de vivenciar 2 dias atrás, na sexta-feira, a crucificação do Senhor e Salvador Jesus. Nesse momento, Jesus se apresenta a eles com um ensinamento muito precioso, mais uma vez, uma pergunta onde Jesus os coloca assim para pensar. E o ensinamento desta manhã é justamente sobre isso. Eles estavam, sim, tristes, eles estavam aqui, como o próprio Senhor Jesus fala, assustado, eles estavam com dúvidas nos seus corações. E eu tenho a convicção que Jesus faz essa pergunta logo após a sua ressurreição, não para de alguma forma deixar eles mais acuados ou ainda mais tristes porque não estavam conseguindo ter fé, mas era Jesus mais uma vez se apresentando e falando que ele estava com seus discípulos, que independente da dor, da angústia, do sofrimento, da intempérie, digamos assim, que eles tinham passado ali naquele momento, Jesus estava com eles e seria assim até a consumação dos dias, dos séculos, dos tempos aqui nessa terra. O ensinamento sobre as nossas vidas é muito precioso, irmãos. Por muitas vezes nós vamos passar por lutas, por dificuldades, e nós esperaríamos que o Senhor, ele realizasse de uma forma diferente, que ele realizasse o cumprimento ou o livramento, algum tipo de libertação sobre as nossas vidas, só que por muitas vezes nós queremos que ele realize do nosso modo, e quando isso não acontece da forma como assim nós esperávamos, nós podemos ter a impressão de que o Senhor, ele assim nos abandonou. Difícil encontrar uma pessoa que diz que nunca teve algum tipo de dúvida em meio a algum processo, principalmente esse tão difícil que eles estavam passando aqui. E nós podemos, por muitas vezes, também permitir que, mesmo que embora o Senhor ele esteja num cumprimento pleno, esteja ativo nas nossas vidas, esteja vivo como Jesus estava aqui nesse momento, nós podemos permitir que as dores, que a angústia, que o sofrimento, que a depressão, que a ansiedade, que as crises nas nossas vidas sobreponham o agir ou a presença manifesta do Senhor. E essa dúvida pode ser que adentre nos nossos corações a ponto de nós não conseguirmos entender e compreender o realizar e o agir de Deus. Lembre-se, nessa manhã de Páscoa, Jesus não viveu lá, Jesus ainda vive, Jesus está à destra do Pai, está lá, regendo as regiões celestiais, se é que eu posso tratar dessa forma, para deixar um pouco mais poético aqui nessa manhã, mas que essa verdade esteja viva nos nossos corações, que nenhum medo, que nenhuma dúvida possa adentrar nos nossos corações e impedir-nos de desfrutar da plenitude daquilo que Deus está realizando neste dia sobre as nossas vidas. A mensagem da cruz é muito poderosa, ela é realmente incrível, não tem como mensurar esse tamanho amor do Senhor para com as nossas vidas. Mas essa mensagem da cruz, ela sim deve carregar uma transformação no meu e no seu coração, na nossa forma de visualizar as coisas, visualizar os desafios, visualizar também da mesma forma internamente o nosso caráter, as nossas percepções, as nossas opiniões, aquilo que de alguma forma nós criamos, desenvolvemos ao longo da nossa vida, com a mensagem da cruz, com o Senhor Jesus, ele ressuscitando, nascendo para o cumprimento pleno e eterno do seu chamado, agora não mais como homem, mas como Deus manifesto aqui, compondo a trindade do Senhor. Isso deve, sem dúvida alguma, mexer, nos chacoalhar por dentro e fazer com que nós vivamos diferente, que a sua fé nesta manhã, ela seja alimentada, que as dificuldades e as dúvidas não venham sobrepor o tamanho precioso do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente o seu domingo, que você tenha um dia em paz juntamente daqueles que você ama, daqueles que estão próximos de você, que realmente seja um dia incrível e este dia seja usado pelo Senhor e por você usufruído, para que seja um marco de direcionamento nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que eu não quero ficar sem receber isso também. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus sonhos, seus planos. E não esqueça, Jesus vive, independente das dores e angústias, ele vive por mim e por você. Deus abençoe.